A língua se tornou uma espécie de idioma universal na academia e permite que pesquisadores de todas as partes do mundo possam compartilhar ideias, descobertas e opiniões. Mas foi nos anos 1970 que o inglês despontou como idioma da ciência e que se percebeu um encolhimento dos textos em russo, francês e chinês até o ponto em que, hoje, mais de 90% das publicações de elite em ciências naturais estão em inglês, diz. Desde 1880, data a partir da qual há dados confiáveis disponíveis, quando se analisa publicações científicas, percebe-se que cerca de 1/3 das publicações erra em inglês, 1/3 em francês e outro em alemão. Mas este equilíbrio começou a se desestabilizar no início do século XX, quando se nota uma queda no francês, um crescimento leve do inglês e uma rápida expansão do alemão, diz Gurdjieff. Se eu tivesse dito em 1900 que haveria uma única língua para a ciência no ano 2000, as pessoas teriam inicialmente dado risada, e depois apostariam que este idioma seria o alemão, diz o historiador. A pergunta agora não é tanto o que aconteceu com o inglês, mas o que houve com o alemão, continua. O alemão sofreu uma série de transformações descritas como catastróficas em relação à sua posição na ciência. Elas começam na Primeira Guerra Mundial em meio ao poderosos antagonismos nacionalistas que surgem na época, e ao boicote iniciado pelos franceses, belgas, americanos e britânicos contra os acadêmicos alemães e austríacos. Isso, continua o historiador, significou um duro golpe para os alemães. E, quando a Alemanha começava a se recuperar, o nazismo se estabeleceu em 1933. Por um lado, muitos cientistas, sobretudo físicos, na maioria judeus, socialistas ou estudiosos que por outros motivos não quiseram continuar ali, emigraram da Alemanha. Isso significou que muitos cientistas que eram a elite da elite foram para o Reino Unido ou os Estados Unidos e por isso acabaram adotando o inglês, comenta Gurdjieff. Mas também contribuíram com o declínio alemão na ciência as restrições impostas pelo regime nazista na emissão de vistos. Como era mais difícil entrar, menos estudantes chegaram ao país. Todos esses fatores fizeram com que se quebrassem uma série de redes interconectadas entre os acadêmicos, que acabaram se reconstruindo depois da Segunda Guerra Mundial, desta vez centralizadas em Nova York, São Francisco, Boston, Princeton, e não nos arredores de Frankfurt, Colônia ou Viena, diz o historiador. Por um lado, perde-se a riqueza dos registros da fala nativa, diz Gurdjieff, em referência à necessidade de simplificar a língua para facilitar e agilizar a comunicação, o que também permite que a escrita seja mais fácil para não nativos. Por outro lado, há muitas pessoas no mundo com um potencial imenso estudando ciências, mas elas acabam ficando à margem da carreira graças a dificuldades idiomáticas. À medida que avançam em seus campos, o inglês se torna mais importante. Os cientistas precisam dele para entender textos avançados e para participar de conferências. E, em um certo momento, alguém que pode ser muito talentoso no âmbito da ciência pode ter que abandonar a carreira porque não tem o mesmo talento do ponto de vista linguístico, diz o historiador. Não acho que o inglês será substituído por um único idioma nos próximos 150 anos, mas é mais possível que voltemos ao modelo do século XIX, no qual haviam 3 idiomas principais, afirma o historiador.